24, capítulo 14, do versículo 14 ao versículo número 28. Josué 24, do 14 ao 28. Texto muitas vezes conhecido, a qual Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com Josué 24, do 14 ao 28, onde falaremos sobre famílias que escolhem servir ao Senhor. Amém? Paulo o Senhor nos diz assim: agora temei ao Senhor e cultuai-o com a sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuavam além do rio e do Egito, cultuavam o Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa cultuaremos ao Senhor. E então o povo respondeu e disse: longe de nós abandonar o Senhor para cultuar a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Foi Ele quem tirou a nós e aos nossos pais a terra do Egito e da casa de escravidão, e quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, até os amorreus que moravam na terra. Nós também cultuaremos o Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis cultuar ao Senhor, porque Ele é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa desobediência, nem o vosso pecado. Se desobedecerdes a Deus e cultuardes deuses estrangeiros, então Ele virá contra vós, vos punirá e vos destruirá, mesmo depois de ter tratado com bondade. E então o povo disse a Josué: não, antes cultuaremos o Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, que escolhestes cultuar o Senhor. Eles responderam: somos testemunhas. Josué disse: agora jogai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. E o povo disse a Josué: cultuaremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. E naquele dia Josué fez uma aliança com o povo e lhe deu leis e normas em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor, e disse a todo o povo: esta pedra será um testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou, e ela será um testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. E então Josué despediu o povo, cada um para a sua terra. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, diante da Tua poderosa presença, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir em nós o Teu querer e a Tua vontade. Continua, Senhor, a fazer aquilo que lhe atrai. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade neste lugar. Por isso, Pai, é que nós saímos, Senhor, do nosso lar para Te adorar, para engrandecer o Teu santo nome, e já sabemos e sentimos a Tua presença neste lugar, porque o Senhor já tem falado conosco através dos louvores entoados, através da palavra lida, através das orações, através, Senhor, das oportunidades. O Senhor já tem ministrado e falado conosco neste lugar. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade. Continua, Senhor, a fazer o Teu querer. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresças, que eu suba para que Tu apareça. O que me importa é ter o Teu nome reconhecido. O que me importa é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado, é ter o Teu nome explícito, Senhor, em todo o reino, em toda a terra, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido. Mas o tema que nós trazemos para essa mensagem é famílias que escolheram servir ao Senhor. Assim como Josué disse: eu e a minha casa serviremos a Deus,
nós veremos diante desse texto famílias que escolheram, que escolhem servir a Deus. A grande ideia desse texto é uma família segundo Deus é construída por escolhas diárias de servir ao Senhor com integridade, exclusividade e compromisso. São escolhas diárias que uma família que escolheu servir ao Senhor precisa tomar. Escolhas de integridade, exclusividade e compromisso ao Senhor. Toda família precisa decidir quem é o centro da sua casa. Toda família precisa decidir quem é o centro da sua residência, da sua família. Será Cristo Jesus ou será a cultura? Será a palavra ou as pressões, o temor do Senhor ou a vontade do seu próprio coração? Precisamos escolher quem irá ser o centro da nossa vida, quem irá ser o centro da nossa família, Cristo Jesus ou a cultura, a palavra ou as pressões, o temor ao Senhor ou a nossa própria vontade. Josué, como pai, avô e líder, olha para a sua casa e para a nação e declara uma frase mais forte da Bíblia. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é mais do que um versículo decorado em uma parede, é um compromisso de vida. Isso é mais do que um versículo colocado no adesivo, colocado numa parede, isso é um compromisso de vida. Josué fez um compromisso com o Senhor: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a pergunta inicial que nós fazemos para nós mesmos é: se alguém observar a rotina da nossa família por uma semana, perceberá que você serve ao Senhor? Se alguém observar a sua casa, a sua família por uma semana, ela perceberá em suas atitudes, em seu viver, que você tem servido ao Senhor, ao Deus soberano, ao Deus de Israel, ao Deus que se entregou na cruz do Calvário para nos salvar e nos redimir. Mas nós veremos nesse texto, inicialmente, no versículo número 14, falaremos sobre famílias que precisam servir a Deus com integridade. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Agora temei ao Senhor, cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses dos vossos pais, que cultuaram além do rio e no Egito, cultuai o Senhor. Josué se vira para aquele povo prestes da sua partida, prestes de correr, e ele faz uma nova aliança com Deus e diante do povo. Ele volta-se para o povo e diz: agora temei ao Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. O povo que estava perdido, adorando diversos deuses, o povo que estava no deserto, sendo protegido por Deus, comendo do maná, bebendo água da rocha, mas cultuavam ainda os deuses egípcios, cultuavam ainda os deuses dos seus pais, cultuavam diversos senhores em sua vida. Por isso, Josué se volta para o povo e diz: agora temai ao Senhor, cultuai ao Senhor com sinceridade. Seja sincero diante do Senhor no seu coração. O Senhor requer sinceridade de coração. O Senhor quer que você seja sincero diante dele. Por isso ele diz: cultue com sinceridade e com verdade. Cultue com verdade. Adore ao Senhor de todo o teu coração, com verdade, com verdadeira intenção do seu coração. Jogai fora os deuses que os vossos pais cultuaram, além do rio e no Egito, cultuai ao Senhor. Josué chama o povo a adorar ao Senhor. Josué chama o povo a deixar os seus deuses,
a deixar tudo aquilo que está sendo centralizado, o centro da sua casa, o centro da sua família de lado, para se voltar para o Senhor. Josué está chamando o povo de Israel, e o Senhor está nos chamando nesta noite a deixar tudo aquilo que tem ocupado o centro das nossas vidas, que tem ocupado o lugar de Cristo Jesus em nossas vidas, para que seja o Senhor das nossas vidas. Por isso, queridos irmãos, veremos que a integridade, a fé que a família professa, precisa ser a fé que ela vive. Integridade é viver a fé que você acredita. Viver de integridade de vida é você, as suas atitudes, as suas decisões, as suas escolhas, demonstrar aquilo que você crê. Precisamos viver em integridade de vida. Precisamos demonstrar que a nossa fé não é somente algo declarado, mas não vivido. Precisamos declarar: aquilo que eu creio é aquilo que eu vivo, aquilo que eu pratico. Fidelidade significa constância, hábitos espirituais que se repetem. Fidelidade é uma constância, atos espirituais que se repetem em nossas vidas. Precisamos ser constantes na fé. Precisamos viver uma vida constantes em Cristo Jesus. Precisamos viver de fé em fé. Precisamos caminhar constantemente em fidelidade ao nosso Deus. Não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já realizou na minha e na sua vida. Cristo Jesus nos salvou, se entregou na cruz do Calvário, tomou um preço, pagou o preço de sangue pelo meu e o seu pecado. Aquele que nunca errou, aquele que não teve pecado diante dele, aquele que não pecou, tomou o meu e o seu pecado sobre si, na cruz do Calvário, pelo meu e o seu pecado. Para que eu e você tivéssemos acesso a Deus através de Cristo Jesus, Salvador. Abandonar os deuses do passado e do presente, amarguras hereditárias, vícios familiares, prioridades erradas, materialismos, desunião, brigas e diferenças espirituais. Precisamos largar e deixar esses deuses de lado. Aquilo que tem nos aprisionado, aquilo que tem nos impedido de colocar aquele que é o único digno de honra, de glória e de louvor no centro da nossa casa, no centro da nossa família, no centro das nossas vidas. Precisamos abrir mão das coisas que temos tido como prioridade. Talvez as amarguras hereditárias, talvez guardamos dentro de nós algumas amarguras, guardamos dentro de nós alguns problemas, algumas dificuldades que passamos em nossas vidas, guardamos aquilo em nossa vida e aquilo se torna o Deus da nossa vida. Por que se torna o Deus da nossa vida? Porque nós alimentamos aquele Deus todos os dias. Nós alimentamos aquela mágoa, nós alimentamos aquele rancor, nós alimentamos aquelas fraquezas todos os dias das nossas vidas. Talvez em sua vida não seja um recurso, não seja algo que seja o Senhor da sua vida, mas tem sido um sentimento que está dentro do seu coração e você vive anos e anos com esse sentimento sendo alimentado dentro de você. Precisamos abrir mão desses deuses, porque quando nós alimentamos e cultuamos e cultivamos aquela dor, nós estamos adorando. Nós estamos tendo ela como prioridade em nossas vidas. Precisamos abrir mão dessas amarguras. Precisamos abrir mão dos vícios familiares. Precisamos abrir mão dos vícios deste mundo. Porque os vícios, por mais pequenos que sejam, se tornam senhores das nossas vidas. Porque quando não conseguimos viver sem, quando não conseguimos fazer nada sem usar ou sem fazer algo, ele se torna senhor das nossas vidas. Porque nós não temos o controle. Cristo Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, para que nós fôssemos libertados. E os libertos em Cristo Jesus pode dizer: eu não faço. O mundo vai dizer aí fora que nós somos aqueles que dizem: eu não faço, eu não posso, não isso.
mas nós somos livres, porque eles que estão lá fora, eles não podem deixar de fumar, não podem deixar de beber, não podem deixar de fazer outras coisas, mas nós fomos libertos por Cristo Jesus, e por causa disso nós podemos dizer não à bebida, podemos dizer não ao pecado, podemos dizer não ao cigarro, podemos dizer não aos vícios deste mundo. Aquele que é liberto em Cristo Jesus pode dizer não. Você é livre para deixar, você é livre para dizer não para este mundo. Precisamos deixar as prioridades erradas, porque às vezes a prioridade na nossa vida é ter recurso, a prioridade da nossa vida é ter dinheiro, a prioridade da nossa vida é fazer e acontecer. Não que isso seja errado, você ter um desejo em seu coração em ter uma vida melhor. Não que você seja errado de você procurar ter um emprego melhor. Não que seja errado você procurar em ter uma vida melhor. Mas o errado é você deixar Cristo Jesus para ganhar o mundo e perder a sua alma. O errado é você buscar as coisas do mundo, buscar possuir, buscar ter e deixar Cristo Jesus de lado. Deixar o Senhor por último em sua vida e dizer: eu não tenho tempo para adorar agora, eu não tenho tempo para estar na igreja, eu não tenho tempo para buscar o Senhor no meu lar, porque os meus afazeres são imensos. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho tantas coisas para realizar e fazer. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para agradecer, não tenho tempo para ler a palavra de Deus. Vivemos num mundo onde a hipocrisia, a Bíblia, muitas vezes, na casa de muitas pessoas, está aberta no Salmo 91, em outros salmos, em outros textos, mas dificilmente pessoas pegam aquela Bíblia para ler e conhecer a verdade que é Cristo Jesus. Pessoas abrem a palavra em sua casa, deixam ela aberta como se ela só estando aberta ali, ela vai poder transformar o seu lar e transformar a sua casa. A palavra de Deus, quando colocada em prática, quando vivida, ela transforma vidas, ela traz vida e vida em abundância. Precisamos deixar de lado o materialismo, a desunião, brigas, indiferenças. Precisamos deixar de lado. Talvez a indiferença, as brigas entre família, entre pessoas, tem se tornado Deus da nossa vida. Porque nós não damos o braço a torcer, eu não perdoo. Se Ele não vier falar comigo, eu não perdoo. Se Ele não vier dizer nada comigo, eu não libero o perdão. A falta de perdão é um veneno que as pessoas tomam todos os dias. Todos os dias esperando que aquela outra pessoa venha a morrer. A falta de perdão é um veneno que a pessoa está tomando todos os dias, ficando doente. Acontecem diversas coisas por causa da falta de perdão. A falta de perdão é algo tão sério que ela traz doenças para o nosso corpo físico. Ela traz doenças mentais e traz doenças para o nosso corpo físico. Precisamos perdoar. Pois a palavra do Senhor vai nos dizer, na oração a qual Cristo Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É pedindo a Deus que Ele nos perdoe, como nós temos perdoado. Você tem perdoado? Você tem liberado perdão em seu coração? Ou a falta de perdão tem sido Deus da sua vida? Ou a falta de perdão tem sido o Senhor da sua vida? Porque a palavra do Senhor disse: perdoai as nossas ofensas, de igual modo como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Quando nós não perdoamos, nós não somos perdoados. Quando deixamos de perdoar, deixamos de receber o perdão de Cristo Jesus. O próprio Senhor nos diz sobre a oração do Pai Nosso. Precisamos perdoar. Precisamos, em Deuteronômio 6, 5, 7,
ensinar a palavra aos nossos filhos. Deuteronômio 6, do 5 ao 7, onde veremos sobre a instrução de Deus, sobre ensinar a palavra aos nossos filhos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Precisamos instruir os nossos filhos no caminho. Precisamos ensinar. Precisamos nos preocupar em que vida eu tenho vivido. Porque a palavra do Senhor nos diz: ensinai o menino no caminho em que deve andar, e ao crescer ele não se desviará. É no caminho. É enquanto você está caminhando, ele está aprendendo. Enquanto você está no caminho, ele está vendo e está caminhando contigo. É no caminho que se ensina o menino aonde ele deve andar. Nós vemos aí afora, tem um verso, um dito popular que diz que uma atitude vale mais que 1000 palavras. As nossas atitudes, os nossos filhos estão vendo. As nossas atitudes é que os nossos filhos irão copiar ou irão fazer. Precisamos rever e ver que atitudes temos tomado em nossas vidas. O salmista vai dizer no Salmo 128, parte A: casa que teme ao Senhor é abençoada. A casa que teme ao Senhor, ela é abençoada. A casa que entrega a sua vida, que entrega o seu caminho ao Senhor, ela é abençoada. Por isso, precisamos de integridade no casamento, perdoar, viver em fidelidade, em diálogo. Precisamos viver em integridade matrimonial. Precisamos viver em integridade em nosso casamento. Precisamos ser fiéis, precisamos perdoar, precisamos ter diálogo dentro do casamento. A base do casamento é o diálogo. Não existe casamento saudável sem diálogo. Não existe um casamento duradouro sem conversa. Não existe um casamento que avance e cresça sem o diálogo. Porque o diálogo você consegue dizer se você está gostando ou não de certa coisa, do que você gosta ou do que você não gosta, de coisas que você prefere ou que você não prefere. O diálogo é a coisa mais importante em sua casa. Você precisa viver em comunhão. Precisamos viver essa integridade em nossas vidas. Precisamos viver a integridade com os filhos, coerência, disciplina, com amor. Precisamos fazer tudo com amor. Porque a palavra do Senhor nos diz que o pai corrige o filho a qual ama. Precisamos fazer tudo com amor. Precisamos dialogar entre família com amor, não com raiva, não com ódio, mas com amor. Porque queremos o crescimento do nosso lar. Porque queremos que Cristo Jesus seja o centro da nossa casa. Porque queremos que sejamos abençoados pelo Senhor. Precisamos viver em integridade na vida doméstica. Deus no centro das nossas decisões. Precisamos chamar a presença do Senhor para as nossas vidas. Precisamos colocar o Senhor como centro em nossas decisões e as nossas escolhas. Quando aceitamos e entregamos a nossa vida em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas e nós vivemos em comunidade, em comunhão, vivemos junto com Ele. Então nós não podemos decidir sozinho. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos da ajuda de Deus. Precisamos falar como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não são as minhas escolhas, não são os meus desejos, não são as minhas vontades, mas a do Senhor para a minha vida e para a minha casa.
Precisamos viver em integridade de vida. Veremos também no versículo de número 15, a família precisa escolher a quem vão servir. A família precisa escolher a quem irá servir. Acompanhe comigo o versículo de número 15. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se aos deuses a quem os vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, aos deuses dos amorreus, de cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa cultuaremos ao Senhor. Josué se volta para o povo e diz: agora vocês escolhem se vai valer a pena para vocês adorar a Deus, adorar aos deuses estranhos, adorar aos deuses dos amorreus, adorar aos deuses deste mundo. Mas Josué diz: eu já escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha hoje a quem sirvais. Toda família serve algo, ou serve ao dinheiro, à carreira, entretenimentos, opiniões externas, tradições, ou a Deus. Precisamos escolher a quem temos servido em nossas vidas. Se temos adorado aos nossos sentimentos, se temos adorado as nossas escolhas, se temos adorado a nossa carreira, o nosso dinheiro, se temos adorado as opiniões externas, ou se temos adorado a Deus. Devemos escolher a quem servir. Josué dá exemplo como líder da casa. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amigo, quando nós adoramos ao Senhor e buscamos o Senhor como um centro das nossas vidas, a nossa mesa vira uma devoção, e não cada um no celular, cada um fazendo, cada um comendo no seu ambiente. A mesa vira uma comunhão ao Senhor. Precisamos agradecer ao Senhor pelo alimento. Você tem agradecido pelo que o Senhor coloca na mesa da sua casa? Você tem se reunido com os seus filhos à mesa e agradecido pelo que o Senhor tem feito pela sua casa, pela sua residência, pela sua família? Ou a vida é corrida demais? Às vezes eu não tenho tempo de almoçar direito e não dá tempo nem de orar. Eu engulo a comida ali rapidinho porque eu tenho que voltar a trabalhar. Eu nem me lembro que é o Senhor que me sustenta. Eu nem me lembro que é o Senhor que me dá o pão de cada dia. Eu nem me lembro que é o Senhor quem guarda a minha família. Precisamos ser gratos a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Quando nós temos o Senhor como exemplo, como o Senhor das nossas vidas, o domingo vira prioridade e não uma opção. Quando damos e temos o Senhor como prioridade em nossas vidas, o cultuar a Deus, o domingo vira uma prioridade e não uma opção. Vivemos num mundo onde os filhos dizem: eu não quero ir para a igreja. E o pai fala: não tem problema não, meu filho, pode ficar aí. Ou até fala: vamos ficar então em casa hoje. Mas quando o seu filho vira para você e fala assim: eu não quero ir para a escola, ele está doente e o médico passa um remédio e diz: eu não quero tomar esse remédio. Você fala para ele: não tem problema não, fica sem tomar o remédio. Não tem problema não, fica sem ir para a escola. Você fala isso. E por que para vir para a igreja ele pode escolher? Por que para vir para a igreja ele tem que: não quero ir, não vai? Precisamos ter prioridades em nossa casa. Precisamos ter prioridade em nossa família. Precisamos ter prioridade no ensino do nosso lar. Quando o Senhor é o Senhor das nossas vidas, o perdão vira regra e não uma exceção. Porque nós fomos perdoados e por isso nós perdoamos. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, o perdão não é uma exceção, e sim uma obrigação. O
O perdão não é algo excessivo, mas sim uma regra. Porque aquele que entendeu que não merecia o amor de Deus, aquele que entendeu que não merecia o perdão do Senhor, aquele que entendeu que estava morto em seus delitos e pecados e foi perdoado por Cristo Jesus, não tem como deixar de perdoar. Nós não éramos merecedores. Nós não éramos merecedores do sacrifício de Cristo Jesus. Nós não éramos merecedores de Cristo Jesus se entregar, descer dos altos céus, tomar a estrutura de servo, ser fiel até a morte e morte de cruz. Nós não merecíamos. Mas Ele morreu por nós. E só quem entende isso consegue liberar o perdão. Só quem entende que não merecia o perdão de Cristo Jesus consegue dizer: eu não merecia. Quem me fez mal, quem fez algo em minha vida também não merece, mas por amor a Cristo Jesus eu perdoo. Por amor a Cristo Jesus eu jogo no mar do esquecimento. Só quem conhece e entrega ao Senhor vive perdão, vive uma vida de perdão. Quando temos o Senhor como Senhor das nossas vidas, a Bíblia vira voz orientadora e não enfeite em nossas histórias. Quando entregamos e escolhemos servir ao Senhor, a Bíblia vira a voz de Deus, vira a bússola para as nossas vidas e não vira somente um instrumento de ornamentação em nossa casa, em nosso escritório, em nosso trabalho, seja o que for. Quando o Senhor é Senhor das nossas vidas, nós buscamos viver em santidade, buscamos viver a palavra do Senhor. Seu lar é conduzido pelas circunstâncias ou pelas convicções? O seu lar é conduzido pelas circunstâncias ou pela convicção em Cristo Jesus? Você tem vivido em convicção de que o Senhor é o Senhor do seu lar, ou você tem vivido as circunstâncias deste mundo? Você tem vivido as coisas que este mundo pode te dar, que a traça irá corroer, que a ferrugem irá comer, e para onde nós vamos, nada se leva. Para onde eu e você vamos, para o pó, nada poderemos levar. E o que você tem vivido em seu lar? O que você tem vivido em sua família? Circunstâncias ou a certeza em Cristo Jesus? Veremos do versículo 16 ao 18, famílias precisam reconhecer a fidelidade de Deus. Acompanhe comigo em sua Bíblia do 16 ao 18. Então o povo respondeu e disse: longe de nós abandonar o Senhor para cultuar os outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Foi Ele quem tirou a nós e os nossos pais da terra do Egito, da casa de escravidão, e quem fez esses grandes sinais em nossos olhos, e nos preservou para todo o caminho em que andemos, e entre a todos os povos, pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, até os amorreus que moravam na terra, e nós também cultuaremos o Senhor, porquanto Ele é o nosso Senhor. Eles trazem à memória o que o Senhor já tinha feito na vida deles. Talvez você possa refletir nessa noite sobre as coisas que o Senhor já fez pela sua vida, sobre os livramentos que o Senhor já lhe concedeu, sobre as coisas que o Senhor fez sobre a sua casa, sobre as ricas bênçãos do Senhor sobre a sua família. Aquele povo decide dizer: a minha família também servirá ao Senhor. A família também deve lembrar quem salvou a nossa casa, o nosso casamento, quem protegeu os nossos filhos e quem protege, quem sustentou nos tempos difíceis, quem guia nas decisões. Famílias fortes mantêm memórias espirituais vivas.
Paulo vai dizer, a palavra do Senhor vai nos dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Paulo vai dizer que devemos buscar ter em nossa mente aquilo que nós venhamos a ter esperança e perspectiva de vida. Precisamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pela saúde, pelo sustento, pelo pão, pelo acordar, pelo deitar. O Senhor tem cuidado de nós. Precisamos viver essa gratidão. Precisamos viver e lembrar que o Senhor é Senhor das nossas vidas. Precisamos criar marcos espirituais em nossa casa. Precisamos criar momentos com Deus em nossa família. Precisamos viver com o nosso lar, com os nossos filhos, a presença de Deus dentro da nossa casa. Precisamos criar cadernos de oração, mural de gratidão, noites de testemunhos, celebrações de respostas de oração. Precisamos trazer à memória aquilo que o Senhor já fez pela minha e a sua casa. Precisamos lembrar entre família o que o Senhor já realizou em nosso meio. As coisas que nós hoje possuímos, mas que já foi pedido de oração ao Senhor. As coisas que alcançamos, a saúde que nós temos hoje, ao qual passamos por uma pandemia. Quem aqui numa pandemia não orou pela sua casa, não orou pela sua família, não orou pela sua própria vida, para que o Senhor te sustentasse, para que o Senhor te desse vida e não deixasse que esse mal assolasse a sua família? Precisamos agradecer. Quantos gigantes enfrentados que o Senhor nos deu vitória. Quantas dificuldades que passamos, mas o Senhor nos sustentou e nos permaneceu de pé até o dia de hoje. Precisamos trazer à memória o que o Senhor fez em nossas vidas. No versículo 19 ao 20, veremos: famílias precisam levar Deus a sério. Acompanhe comigo em sua Bíblia, o 19 ao 20. Então Josué disse ao povo: não podereis cultuar o Senhor, porque Ele é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa desobediência, nem os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e cultuardes deuses estrangeiros, então Ele virá contra vós, vos punirá e vos destruirá, mesmo depois de vos ter tratado com bondade. Josué está dizendo para o povo: precisamos de verdade, precisamos buscar verdadeiramente. Relacionamento com Deus é um relacionamento sério, não é algo passageiro. Por isso ele vai dizer: mesmo que o Senhor faça o bem para você, mas se você se voltar para outro Deus, vai dar ruim. Josué está dizendo: não é brincadeira adorar a Deus, não é brincadeira servir ao Senhor. Por isso que a sua palavra sempre vai nos dizer, e outros profetas vai nos falar, que precisamos rasgar o nosso coração e não somente as nossas vestes. Não é algo passageiro, mas algo eterno. Josué alerta: Deus é santo e zeloso. Não brincar com o pecado. Não podemos brincar com o pecado. A palavra do Senhor, na carta de Pedro, vai nos dizer que o diabo anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não brinque com o pecado, pois o diabo não brinca de ser diabo. Não brinque com o pecado, pois o inimigo das nossas almas não está brincando. Ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não é todo mundo, é a quem possa. Mas nós vivemos uma cultura onde pessoas dizem que quem entra ilegal na sua vida é o diabo. Não é verdade. A palavra do Senhor nos diz: não deis lugar ao diabo. A palavra do Senhor em Gênesis vai dizer para Caim:
Não deis lugar, não deis vontade ao seu desejo, porque senão ele vai te dominar. O pecado já é a porta. O inimigo ele não entra ilegal na nossa vida, mas o ser humano não quer reconhecer os seus erros. O ser humano não quer reconhecer o que tem deixado de fazer. O ser humano não quer reconhecer os seus erros e por isso tem dito: é Satanás que está fazendo, é Satanás que entrou na minha vida. Não brinque, pois uma brecha ele entra e faz a mordaça. Uma brecha ele entra e destrói famílias. Uma brecha ele entra e acaba com tudo. Não podemos não tratar devoção como formalidade. Não podemos tratar o culto, a devoção a Deus, como algo comum. Você está aqui na presença de um Deus vivo, um Deus soberano, um Deus que tem todo o poder, toda a autoridade em suas mãos, onde Ele é juiz dos vivos e dos mortos. Precisamos estar na casa do Senhor em integridade de vida. Não podemos dar a Deus o resto, porque o Senhor quer ser o primeiro em sua vida. Às vezes, o celular tem sido o primeiro em nossas vidas. Acordamos, a primeira coisa que fazemos, como abrir os olhos, é pegar o celular. É dar um beijo, talvez, na nossa família. Mas não dobramos o nosso joelho e não agradecemos ao Senhor, porque acordamos e o Senhor nos sustentou e nos guardou. Quantas coisas têm sido prioridade em nossas vidas? Temos deixado talvez o Senhor de lado em nossas vidas. Ele quer ser o primeiro, Ele quer ser o único em sua vida. Não podemos maquiar aparências espirituais. Por isso Jesus, passando por uma estrada, sente fome e olha para uma árvore, e a árvore está frondosa, bonita. Ele vai lá tentar procurar o fruto, mas pastor, o texto vai dizer que não era tempo de fruto. Mas aquela árvore estava demonstrando possuir algo. Mas quando Jesus chega e não vê o fruto, ele diz: segue agora. Pessoas têm maquiado, vivendo uma vida de aparência. Eu sou crente, fala como crente, anda como crente, mas não tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem vida de palavra, não tem vida de busca ao Senhor. Sai da sua casa, vai às igrejas, está a todos os cultos, mas dentro do seu lar não ora, não agradece, não ler a palavra. Precisamos viver uma vida sem maquiagem, sem máscaras. Uma família saudável espiritualmente não é perfeita. Uma família saudável espiritualmente, ela não vai ser perfeita, mas ela é sincera diante do Senhor. Ela não vai ser perfeita, mas ela vai ser sincera diante do Senhor. Hebreus 12:14 diz: seguir a santificação. Abre para mim, por favor. Hebreus 12:14. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procurai viver em paz com todos e em santificação, pois sem a qual ninguém verá a Deus. O Senhor ainda requer a santificação. O Senhor ainda requer ser separado. O Senhor ainda requer que você busque o Senhor como o Senhor da sua casa, da sua família, do seu lar. Versículo de número 21 e 28 vai nos falar: famílias precisam assumir compromissos visíveis com Deus. Acompanhe comigo. Então o povo disse a Josué: não, antes cultuaremos o Senhor. Josué disse ao povo:
Sois testemunha contra vós mesmos, que escolheis cultuar o Senhor. E eles responderam: somos testemunhas. E Josué disse: agora jogai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, e inclinai o coração do Senhor Deus de Israel. 24. E o povo disse a Josué: cultuaremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. E naquele dia Josué fez uma aliança com o povo e lhe deu as leis e as normas em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomando uma grande pedra e pondo-as debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor, e disse a todos os povos: esta pedra será um testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou. Ela fará um testemunho contra vós, para que não negais o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua vida. Precisamos assumir compromissos visíveis com Deus. Famílias hoje podem estabelecer pedras memoriais, compromisso de cultuar ao Senhor em sua casa, tempo semanal de oração, envolvimento servindo na igreja, decisões financeiras baseadas em princípios bíblicos, pactos conjugais renovados, limites e regras espirituais dentro de casa. Precisamos viver Cristo Jesus. Precisamos nos comprometer com Ele, pois Ele nos amou e entregou o que tinha de melhor, Cristo Jesus. Que compromisso concreto sua família pode assumir esta semana para servir melhor ao Senhor? Que compromisso você pode assumir com o Senhor essa semana ainda para servir melhor a Cristo Jesus? O que você pode fazer em seu lar para mudar, para adorar o Senhor em sua casa, para fazer o Senhor o centro do seu lar? Aqui eu concluo. Josué não força nem manipula, ele simplesmente diz: decida. Josué não obriga ninguém, e eu não estou aqui para obrigar ninguém. A decisão está com cada um de nós. Decida. Assim como ele, cada família cristã deve decidir. Nós serviremos ao Senhor não por tradição, não por emoção, mas por convicção e por amor. Hoje é o dia da família assumir novamente o lugar de Cristo Jesus em nosso meio. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos